graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 11, Epístolas Paulinas 3, capítulo 3, Filipenses. Amados, no capítulo 2, Efésios, a conduta da igreja foi tratada os seguintes assuntos. Tópico 1, andar em cooperação e santificação. Qual é o contraste do crente e do descrente? Em Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 20. Tópico 2, andar em submissão e proteção. Segundo Efésios, no capítulo 5, qual o âmago da submissão bíblica? E hoje, no tópico 1, introdução à epístola aos Filipenses. Quando Paulo iniciou sua segunda viagem missionária, Deus lhe deu a visão de um homem da Macedônia, dirigindo-lhe um apelo. E Paulo navegou para a cidade principal da Macedônia, Filipos. Esta cidade, estrategicamente localizada numa rota comercial entre a Europa e a Ásia, era um lugar ideal para propagar o evangelho para toda a Europa. Amém? Numa reunião de oração ao ar livre em Filipos, Paulo encontrou Lídia, que se tornou a primeira pessoa convertida naquela cidade. Sua casa, amados, se tornou a primeira igreja cristã europeia, e nela o guarda filipense e sua família mais tarde, convertidos, vieram congregar. Paulo deixou a nova igreja nas mãos de Lucas, que, como tudo leva a crer, a pastoreou por 6 anos. Mas observe, a concepção de igreja naquela época é um pouquinho diferente da nossa de hoje. As igrejas funcionavam nas casas, até elas irem crescendo e ter capacidade para ir para um lugar maior, né? A cidade de Filipos não era somente uma mera cidade da Macedônia, parte atual da Grécia. Ela também era uma colônia romana. Vamos entender isso melhor. Depois de uma grande guerra, César mandou para esta cidade os veteranos romanos e elevou todos os cidadãos à posição de cidadãos do Império. Paulo compara este privilégio de ser um cidadão romano num país estrangeiro à posição do crente, que, vivendo neste mundo, é um privilegiado cidadão do céu. Filipenses, no capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amados, a epístola aos Filipenses contém menos advertência e mais elogio do que qualquer outra das cartas de Paulo. É uma carta alegre, calorosa, e embora sem a comum correção paulina de erros doutrinários, ela tem um valor imenso no ensino da necessidade de progresso no caminhar cristão e de alegria na fé. Nos anos de 60 a 62 AD, ou Anno Domini, Paulo estava na prisão em Roma, esperando o julgamento. E perto do final deste tempo, Epafrodito, um líder cristão de Filipos, chegou trazendo uma oferta daquela igreja. No caminho para Roma, Epafrodito adoeceu gravemente e, impossibilitado de retornar com seu companheiro, permaneceu com Paulo até poder terminar sua viagem. Paulo enviou de volta à cidade de Filipos com esta carta. A carta, amados, nasceu do desejo de Paulo de agradecer aos crentes filipenses por suas ofertas, mas ele vai além do agradecimento para lhes dar um conselho importante e amoroso. O tema de Filipenses pode ser encontrado no capítulo 1, versículo 25. E permanecei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Esse desejo profundo de Paulo para os crentes filipenses se reflete em toda a carta. E o tema central, então, é progresso, alegria e fé. Então, vamos ver cada uma dessas partes. Primeiro, progresso. Proveito. Enfrentando a possibilidade de morte iminente, Paulo preocupava-se em deixar a igreja sem sua direção pessoal. Por isso, ele encoraja os crentes filipenses a desenvolver uma fé. Os crentes são encorajados a cooperarem com Deus. Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação
porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esta cooperação é ilustrada por um atleta antigo, que mantém os seus olhos no alvo, no nosso caso, Cristo, e não para de lutar até vencer a corrida. Está lá em Filipenses, capítulo 3, verso 14. Segundo, alegria. É traduzido como regozijo, gozo, etc. Mas a mensagem é a de uma alegria constante e profunda. A palavra grega, alegria, aparece nessa pequena epístola 16 vezes. Okay? Terceiro, fé. Objeto da fé dos filipenses. Cristo é apresentado de 4 maneiras nessa carta. A. Ele é a sua vida. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo. B. Ele é o seu exemplo. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. C. Ele é o seu alvo. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, Cristo, para o prêmio. D. Ele é a sua fortaleza. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, observe. Filipenses pode ser dividida em 4 partes importantes também. Cada uma demonstra como o crente progride espiritualmente e experimenta alegria na sua fé. Primeira, o capítulo 1. Paulo explica como o crente pode usar circunstâncias difíceis para estimular o crescimento espiritual. Segunda, o capítulo 2 explica que uma atitude de servir e obedecer a Cristo é necessária. Terceira, o capítulo 3 mostra a necessidade de uma doutrina correta. Quarta, ainda no capítulo 3, a necessidade de um pensamento controlado. Então, observe, amados, durante a primeira viagem missionária de Paulo a Filipos, ele e Silas foram aprisionados devido ao seu testemunho. Apesar da circunstância difícil, eles oravam e cantavam hinos. O resultado foi um terremoto e até mesmo um milagre maior, a salvação do carcereiro. No capítulo 1, examinaremos 3 motivos do gozo de Paulo. Gozo através da oração. Vai do versículo 1 ao 11. Das prioridades certas, do 12 ao 18, do ministério, do 19 ao 30. O gozo, amados, através da oração, a igreja de Filipos era forte e bem organizada. Seus presbíteros e diáconos demonstravam uma sólida liderança, no versículo 1. Né? Então, na sua oração, Paulo vê a igreja como uma boa obra de Deus, integrando um plano que se desenvolverá até o arrebatamento da igreja. Esta boa obra tem 3 fases distintas. Começada, a regeneração. Levada avante, santificação. Obra completa, glorificação. Versículo 6, ok? Então, Paulo enfatiza que a chave para o amor transbordante é um profundo conhecimento de Cristo. No capítulo 1, versículo 9. Este não é apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de coração, um conhecimento com experiência. Amém? Um dos segredos do gozo de Paulo é que suas prioridades estavam centralizadas mais nos interesses dos céus, que vai do versículo 12 ao 18 aí. Então, a propagação ali do evangelho era mais importante para Paulo do que sua própria liberdade. Como Paulo, amados, nós precisamos olhar além dos pregadores competitivos, egocêntricos, né? E nos lembrar que, apesar da fragilidade humana, o evangelho está sendo pregado. Filipenses, no capítulo 1, versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também, com isso, me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém? Nos versículos 19 a 30, vemos que o forte desejo de Paulo de servir ao Senhor era uma fonte importante de gozo para ele.
Amados, Paulo estava ali convencido de que seu julgamento terminaria em liberdade, porque ele ainda necessitava de ministrar aos crentes. Paulo admoesta seus leitores a desenvolver o desejo de servir até mesmo sob situações difíceis ou sob desencorajamento. Amém? Então, Paulo exorta os filipenses a viverem digno da sua cidadania celestial, como crentes. Ou seja, cumpra suas obrigações como cidadãos, conforme o Evangelho. A palavra grega, politeu, usada aqui traduzida como portai-vos, é também a raiz da nossa palavra política, que significa literalmente as obrigações de um cidadão. E para nós terminarmos a nossa lição de hoje, os filipenses eram cidadãos romanos, vivendo no estrangeiro, e ainda tendo os direitos, privilégios e responsabilidade de um cidadão romano, ok? Entenda, como a cidadania romana requeria honras especiais a César, assim a cidadania celestial requeria deles fidelidade total ao Senhor, mesmo nas horas de dificuldade. Tá? Isso está lá no capítulo 1, no versículo 29. Ok? Na próxima aula, tópico 2, progresso, gozo na fé pela submissão. Vamos responder as seguintes questões. Qual o pensamento-chave de Filipenses 2? O que é o legalismo citado em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 2 ao 9? Observe, eu não sei se você prestou atenção, mas nós estamos fazendo um resumo de cada capítulo. Então, ficaria mais fácil de você entender se você lesse o capítulo, né? Antes de você assistir, ou depois que você assistir a aula, você fizesse a leitura para ter um melhor esclarecimento, ok? Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tiver dúvidas, vai ali nos comentários, deixe a sua pergunta, nós estaremos te respondendo, bem como a qualquer crítica que você tiver a respeito da aula, ok? Só deixar registrado ali nos comentários. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.